E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso um projeto de lei que propõe as mudanças profundas na jornada de trabalho no Brasil. A proposta, ela reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso remunerado e, na prática, acaba com a tal da escala 6x1. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Cristiano Magalhães, que é advogado trabalhista. Oi, Cristiano, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Rayane, boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Cristiano, aproveitando para te perguntar, na prática, o que muda na vida do trabalhador o fim dessa escala 6x1? O que nós temos aí é uma redução para 5 dias por semana, que vai ser o limite máximo estabelecido se essa proposta for aprovada, permitindo então que o empregado passe a ter 2 dias obrigatórios de descanso semanal. Atualmente nós temos um DSR, né, que é o que a gente nomeia, que é coincidente com o domingo, mas então com a proposta passa a ter 2. Outra implicação é que toda a atividade que o empregado deverá desempenhar deve ser cumprida dentro desses 5 dias. Veja bem, a lei não trabalha com a hipótese de fixar de segunda a sexta, mas ela determina que dentro da semana de 5 dias, o empregado tem que trabalhar no máximo 5. Então, isso permite, por exemplo, que as empresas reorganizem as suas atividades para que os empregados possam trabalhar em sistema, por exemplo, de escala. A empresa pode dividir a equipe em uma que trabalhe de segunda a sexta e outra que trabalhe de quarta a domingo. E aí, dessa forma, os descansos semanais vão também ter que ser feitos de forma escalada e abrange todas as atividades da iniciativa privada. Vale apenas para aquelas atividades regidas pela CLT. Não vale, por exemplo, para serviço público. Então, a gente tem aí uma mudança de cenário que vai implicar para as empresas e para os empregados um rearranjo dessa forma de organização de trabalho. Agora, Cristiano, boa tarde para você. Olhando do lado da empresa, né? A redução de 44 para 40 horas semanais pode impactar, por exemplo, a produtividade das empresas? Bom, as empresas vão ter que se organizar para que isso não seja um impacto tão significativo, mas pode acontecer. Se a gente pensar, por exemplo, uma empresa que atualmente trabalha de segunda a sábado, ela vai ter que se organizar para ter os empregados trabalhando por 40 horas, portanto, no máximo 5 dias por semana. Esse 6º dia, ele vai ter que ser trabalhado por alguém. Então, ou a empresa vai contratar mais pessoas, isso gera um impacto, um acréscimo em folha de pagamento, ou a empresa vai redistribuir a equipe dela, então ela vai ter um impacto de gestão para poder organizar as equipes de trabalho. Agora, a gente também tem que pensar que isso não se resume a comércio, né, que é o que normalmente a gente faz associação, mas vale para todo tipo de área empresarial. Comércio, indústria, serviço, atividade rural, trabalho doméstico. Então, as empresas de grande porte, elas conseguem se organizar porque elas têm pessoal suficiente para poder ajustar os seus quadros. O que vai ter de impacto significativo são para as empresas pequenas e de médio porte, em que o grupo de trabalho é um grupo reduzido, e aí então ela, por exemplo, se não quiser contratar mais pessoas, ela vai ter que dividir isso. Como a lei prevê que essa redução de jornada de 44 para 40, ela não tem impacto salarial, ou seja, mantém-se o salário atual para todos os trabalhadores, existe a possibilidade da empresa reverter esse tipo de custo que ela coloca dentro, né, das suas finanças para consumidor. Eventualmente, a depender da atividade, vai ter aumento de preço ou então vai ter diminuição de consumo de certo produto ou serviço. Cristiano, na sua visão como advogado trabalhista, há risco de redução de empregos, das empresas acabarem demitindo por conta dessa mudança, desse formato de escala? Infelizmente existe. Se a gente pensar dentro do sistema que a gente tem hoje, inclusive com relação a encargos sobre a folha de pagamento, os empregadores, né, eles fazem o seguinte cálculo: eu vou ter um empregado que atualmente recebe por 220 horas, compreendendo aí 30 dias no mês, e vou passar a remunerar esse empregado por 200 horas, sem redução do salário. Então, o que ele pode pensar? Eu preciso reduzir essa minha despesa e, eventualmente, pode ter dispensa de empregados. Ele pode pensar de uma outra forma. Hoje, né, a CLT já permite contratação com jornadas diferenciadas, menores do que 44. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de jornada de tempo parcial.
em que a própria CLT já traz a possibilidade de pagamento proporcional ao valor do salário recebido. Então, ele pode, eventualmente, dispensar os empregados e fazer contratação por uma jornada horária, dentro de um limite menor ou até de 40 horas, mas o empregado vai receber proporcionalmente a quantidade de horas trabalhadas. Então, o empregador ele vai ter várias opções de dispensa e recontratação posterior, ou de formação de uma nova equipe, mas a gente sabe que, num primeiro momento, os empregadores vão optar por aquilo que é de menor impacto. E o menor impacto para ele, a longo prazo, pode ser aí a opção por dispensa de parte dos seus empregados. Cristiano, eu quero agradecer a você pela participação aqui, até porque esse assunto vai voltar à nossa pauta, está começando a tramitar agora no Congresso Nacional. Mudanças, com certeza, vão ser propostas pelos senhores parlamentares a esse projeto que foi encaminhado pelo governo federal, então a gente vai estar voltando a falar sobre esse assunto que é de extremo interesse e importância para o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, viu, pela presença aqui, seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês, até mais. Um abraço, valeu.